Cristo está vivo. Eu declaro a vocês agora que essa é a maior notícia que o mundo já ouviu. Eu quero contar às pessoas o significado da cruz. Se Cristo está vivo, então há esperança para o mundo. Eu sei que vou para o céu por causa do que Jesus fez naquela cruz. Aqui está a questão. Se alguém morre, voltará a viver. No momento em que você ler no jornal que Billy Graham morreu, saiba que eu estarei mais vivo do que jamais estive antes. E estarei no céu. Nos tornamos espectadores. Assistimos aos acontecimentos ao redor do mundo. E parece que vai acontecer com todo mundo, mas não com você. A maioria das pessoas pensa assim sobre a morte. Dizem, bem, é o outro que vai morrer, mas eu não. Vai acontecer com outra pessoa. Vivemos como se fôssemos viver fisicamente para sempre, mas não vamos. Você já foi a um funeral? Por alguns momentos você fica sério, reflexivo. Naquela noite você volta para casa, vai para a cama e pensa naquilo. Tenta tirar da mente, não quer pensar nisso. No entanto, a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Aquele é o carro funerário carregando o corpo do reverendo Billy Graham, em um caixão simples, construído por prisioneiros na Louisiana. Um dia também vão me levar para o cemitério. Vão dizer algumas palavras sobre mim. Esse será o fim? Acabou tudo? Aqui está a questão. Se alguém morre, voltará a viver. Reverendo Billy Graham, um dos líderes espirituais mais inspiradores do século XX. A Bíblia é a palavra de Deus, e não apenas contém a verdade, ela é a verdade. Ele foi um gigante. Não veremos outro como ele. Olhemos para a cruz nesta noite. Ele se encontrou, falou e pregou para reis, rainhas e chefes de Estado no mundo inteiro. Sou apenas um mensageiro comum do reino de Deus. Um humilde filho de fazendeiro que ajudou a mudar o mundo. Ele foi um presente espiritual para todos nós. Sabe, olhando para trás, minha vida foi cheia de surpresas. Nunca imaginei que me tornaria amigo de pessoas em diferentes países ao redor do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olhemos para a cruz nesta noite. Como a mão de Deus me guiou. Que esperança tão maravilhosa e gloriosa. Amem uns aos outros. Quando comecei a pregar, há muitos anos, nunca passou pela minha cabeça que eu estaria pregando para grandes multidões. Venha para a cruz. Este evangelho é para todos. Foi Deus quem fez isso. Cristo está vivo. A América moderna hoje vive com um vazio na alma. Estamos em grande necessidade de um despertamento espiritual. Venha para a cruz e se arrependa. Conforme fui de cidade em cidade, vi o quanto as pessoas se afastaram de Deus. De tudo o que já vi e ouvi, há apenas uma mensagem:
capaz de mudar a vida e o coração das pessoas. Existe um caminho, se você vier pelo caminho da cruz. Quero contar às pessoas o significado da cruz. Não a cruz que pendura na parede, ou que alguém usa pendurada no pescoço. Foi ali que recebemos nossa liberdade, comprada com o resgate pago na cruz. Mas a verdadeira cruz de Cristo. A cruz expressa o grande amor de Deus pelo mundo. Aquela cruz marcada, ensanguentada, feita de madeira bruta. Seu verdadeiro propósito ao vir foi morrer. Eu sei que muitos vão reagir a essa mensagem, mas é a verdade. E com todo o meu coração, quero deixar essa verdade com você. Deus diz: eu te amo, eu te amo, eu te amo com amor eterno. Ele te ama e está disposto a perdoar todos os teus pecados. Quando olhava para a multidão, ao me levantar para pregar, penso em todas as pessoas ali, de diferentes origens, com suas diversas necessidades. Sei que são profundamente amadas por Deus. A tal ponto que Ele deu o seu filho, seu único filho, para morrer numa cruz. E a cruz era a forma mais terrível de execução usada pelos romanos, reservada para criminosos, e Jesus suportou tudo aquilo em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Nós merecíamos a cruz, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos o juízo e tudo o que isso implica. Eu sei que muitas pessoas discordam disso. As pessoas não gostam de ouvir que são pecadoras. Para muitos, isso é uma ofensa. A cruz é ofensiva, porque ela confronta diretamente os males que dominam grande parte deste mundo. Veja, a Bíblia ensina que todos nós estamos errados, todos nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho, e ao escolhermos o nosso próprio caminho, nos desviamos do caminho de Deus. E isso inclui toda a raça humana. É por isso que o mundo está em tamanho perigo neste exato momento. O perigo não está apenas nas bombas atômicas, mas nos corações humanos por trás dessas bombas, cheios de inveja, ódio, discórdia, ganância, luxúria e todas essas coisas capazes de apertar o gatilho. Agora, todas essas verdades sobre a cruz de Cristo, o poder de salvar, de perdoar pecados, de conceder vida eterna aos pés da cruz, soam como tolice aos ouvidos modernos. Mas a Bíblia diz: a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja, a sua mente foi afetada pelo pecado. A nossa mente foi distorcida. Todos nós somos pecadores. Viramos as costas para Deus. E isso é algo extremamente perigoso para cada um de nós. O pecado é uma doença do coração humano. Afeta a mente, a vontade e as emoções. Cada parte do nosso ser é afetada por essa enfermidade. Como podemos quebrar essas correntes? Como podemos ser libertos? Estamos debaixo de condenação. Já fomos condenados. Estamos numa estrada que leva à morte. Agora mesmo, todos nós. E Deus, por meio da cruz, está dizendo a você: eu te concedo o perdão. Eu te dou o perdão. Esquecerei os teus pecados. Nunca mais te responsabilizarei por eles. Você poderá entrar no reino de Deus e ter a vida eterna. Mas primeiro, precisamos acertar as contas com Deus. E foi isso que Cristo fez na cruz. Ele fez a expiação. Ele nos reconciliou com Deus. Naquela cruz, Deus estava colocando sobre Jesus os nossos pecados. Eles não apenas cravaram pregos em suas mãos, mas antes disso, o açoitaram. Um açoite romano era algo terrível.
Eles usavam chicotes com pedaços de metal e ossos nas pontas e espancavam a pessoa quase até a morte. Depois, deram a ele a cruz e o fizeram carregá-la. Naquela condição debilitada, carregar a cruz era algo quase impossível. Mas ele carregou aquela cruz até um lugar chamado Gólgota, fora da cidade de Jerusalém, e ali cravaram pregos em suas mãos. Mas esse não foi o verdadeiro sofrimento. O verdadeiro sofrimento aconteceu quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento terrível, ele e Deus Pai estavam separados. Ele derramou o seu sangue, e o derramamento desse sangue carrega em si a própria vida de Deus. O sangue é o ponto de encontro entre Deus e o homem. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há perdão. E foi isso que Cristo estava fazendo na cruz. Ele estava fazendo a expiação pelos nossos pecados. Ele se fez pecado, pense nisso. Jesus Cristo, a maior pessoa que já viveu, o mais santo que já existiu, o Filho do Deus vivo, se fez pecado. Ele nunca conheceu o pecado, mas naquele momento ele se tornou culpado de adultério. Ele se tornou culpado de mentira, de idolatria. Ele se tornou culpado de tudo o que há de sujo, vil e repulsivo que você possa imaginar, porque eram os teus pecados sendo derramados sobre ele. Jesus tomou tudo isso sobre si na cruz e derramou o seu sangue por nós. E ao derramar seu sangue, ele estava entregando sua vida. Isso significa a vida de Cristo sendo dada no lugar da nossa. A cruz e a ressurreição de Cristo oferecem perdão dos pecados, oferecem uma nova vida e oferecem a vida eterna. Se você vier à cruz com arrependimento e fé, não há outro caminho de salvação a não ser pela cruz de Cristo. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O único caminho para o Pai, o Deus Pai, é por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Agora, Jesus, Ele é o único que nasceu neste mundo sem pecado. Mas mais do que isso, Ele era o justo. E quando você vem a Ele, você é revestido da sua justiça. Deus não vê mais o teu pecado. Ele não vê mais o teu coração. Ele vê Jesus. eu não entendo tudo isso. Há muitas coisas sobre a cruz e sobre a salvação que eu não entendo. E não me foi dito que eu entenda tudo. O que me foi dito é que eu devo crer. E essa palavra crer significa entregar. Entregar minha vida totalmente a Ele. Jesus Cristo diz: eu vou te salvar, eu vou te perdoar, eu vou te transformar, eu farei de você uma nova pessoa. Se você vier à cruz com arrependimento e fé, venha a Cristo. Quando você vem a Cristo, você vem pelo caminho do arrependimento. Arrepender-se significa mudar. Mudar o seu modo de viver, abandonar os seus pecados e se voltar para Jesus Cristo dizendo: Senhor, eu preciso de perdão. E sei que Tu és o único que pode me transformar. Muita gente diz: bem, eu não quero realmente mudar minha vida, mas a Escritura ensina que sem essa mudança que Deus exige, nunca entraremos no céu. Quanto a mim, eu era membro de uma igreja, mas ainda não tinha realmente vindo a Cristo. Desde o início, fui criado em um ambiente cristão. Meu pai e minha mãe eram cristãos. E quando eu era adolescente, um evangelista chamado Mordecai Ham foi pregar em nossa cidade. Lembro que fiquei com tanta convicção
E numa noite, durante o apelo, fui convidado a receber Cristo e fui com certa relutância. Mas no meu coração, eu estava falando sério com o Senhor. Eu vim exatamente como estava, com todos os meus pecados, com todas as minhas falhas, e o Senhor me recebeu e me transformou. Essa transformação me acompanha até hoje. Nunca mais fui o mesmo. Descobri nos últimos anos da minha vida, em meio a doenças, internações e tantas coisas, que há uma paz constante, que permanece, uma paz que não consigo explicar. E todos podem experimentar essa mesma paz, se receberem a Cristo como Salvador. Eu sei que vou para o céu, e estou aguardando esse dia com grande expectativa, por causa do que Jesus fez naquela cruz. Ele morreu por nós, mas foi ressuscitado por Deus. Se Cristo está vivo, então há esperança para o mundo. Sim, Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou dos mortos naquele dia, naquela manhã de domingo de Páscoa, na primeira Páscoa, quando Maria Madalena e Salomé foram ao túmulo, esperando encontrar um corpo morto, mas viram um anjo sentado ali. E perguntaram: onde está Jesus? E o anjo respondeu: ele não está aqui, ele ressuscitou. Eu declaro a vocês agora que essa é a maior notícia que o mundo já ouviu. Ele não está aqui. Ele venceu a morte. Ele está vivo. E toda a igreja primitiva foi por toda parte pregando a ressurreição de Jesus Cristo. E você vai perceber que depois da cruz e da ressurreição, os discípulos saíram proclamando que Jesus estava vivo e que porque Ele vive, nós também viveremos um dia na mesma glória da ressurreição. E por causa da esperança que temos em Jesus, todos nós podemos estar no céu um dia para sempre. Mas primeiro, é necessário tomar uma decisão aqui e agora, nesta vida. Hoje, eu convido você a colocar sua confiança em Cristo. Quero te convidar a fazer esta oração, repetindo comigo frase por frase. Pai Celestial, eu sei que sou pecador e peço o teu perdão. Creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou dentre os mortos. Eu abandono os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados e te convido a entrar no meu coração e na minha vida. Quero confiar em Ti e Te seguir como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Ele está vivo. Eu entreguei minha vida não a um Cristo morto, mas a um Cristo vivo. Eu sei de onde vim. Eu sei por que estou aqui. Eu sei para onde estou indo. E você? E você?